Pode começar? Então vamos lá. Bom dia, Anderson Bom Moreira. Os jogadores que você não poderá contar, você sempre não gosta de falar a respeito de quem fica de fora, mas Luiz Otávio, Leandro, dá para o amigo falar a respeito de Luiz Otávio, Leandro Carvalho e também o Samuel Xavier. Bom dia. Bom dia. São 3 jogadores que praticamente estão descartados aí dessa possibilidade, porque Samuel já jogou no domingo ali com um processo de virose, não conseguiu treinar essa semana. O Luiz está ainda com aquele problema, também não conseguiu dar continuidade aos treinamentos. E o Leandro, muito em função da pancada na cabeça, né, desse problema, que a gente tem que ter uma atenção especial, assim, então é muito remota as chances dos 3 participarem. O Anderson, e o que é que você aguarda desse Atlético Paranaense, nesse jogo lá na Arena da Baixada, um gramado diferente? Olha, a expectativa é de um jogo muito difícil, né? É uma equipe muito bem montada, uma equipe já, né, com o trabalho do Thiago já há muito tempo, então um trabalho já muito consistente, uma equipe que sabe muito bem o que fazer em qualquer situação, e principalmente jogando ali, né, no estádio deles, onde eles têm realmente uma adaptação muito, muito boa. Então, é um jogo extremamente difícil pela qualidade do adversário acima de tudo. Anderson, bom dia. Bom dia. Bem? Anderson, sobre o gramado lá da Arena ser um gramado sintético, de alguma forma pode atrapalhar a tua equipe? Você não vê dessa forma? A tua equipe é uma equipe muito técnica, que toca muito a bola. Pode prejudicar ou não na tua visão, Anderson? Não é questão de prejudicar, né? Assim, é claro que uma equipe que está mais acostumada a esse tipo de piso, ela está mais acostumada, na verdade. Então, eu acho assim, a tendência é que a gente possa ir pegando um pouquinho mais do tempo da bola no decorrer do jogo, né? A gente vai treinar lá na arena, mas é uma situação diferente um pouco. Então, assim, a única questão é a questão da adaptação mesmo, né? Porque não é uma coisa que a gente está tão acostumado, e o Atlético está um pouco mais, mas isso é um detalhe, né? Eu acho que a principal dificuldade que nós vamos ter na partida, sem dúvida nenhuma, que é o nosso adversário, que é um adversário que cresceu muito aí do ano passado para esse ano, tá disputando, né, a semifinal da Copa do Brasil, a equipe está muito bem montada, sabe muito bem o que fazer. Então, essa é a maior dificuldade que nós vamos enfrentar. Ô, Anderson, até que ponto, a gente sabe que todos os jogadores que estão aqui são aptos a ser titular, assim que você precisar, né, são qualificados para isso, mas até que ponto provavelmente não ter Leandro Carvalho, Samuel e até propriamente o Luiz Otávio, preocupa para um esquema, para uma situação que você tentava montar para o Atlético Paranaense? Não, a gente está já há muito tempo, né, assim, preparando todos os atletas para essas situações. Estão todos bem preparados, treinados. A gente não tem que lamentar muito quem não vai participar. Nós temos que enaltecer quem vai entrar e mostrar confiança. A gente tem outros atletas que estão passando por um processo muito difícil de recuperação, porque apesar de a gente não estar jogando quarto e domingo, é uma sequência de atletas que estão repetindo, né, os mesmos atletas durante muitas partidas, e às vezes eles apresentam alguma dificuldade. Então, a gente claro que acha que 1 ou 2 mexidas é o ideal, mas de repente a gente pode fazer um número um pouco maior, mais em função desse desgaste mesmo natural de uma competição, desgaste emocional, físico. E a gente precisa estar sempre com os atletas com frescor, né? Assim, os atletas entrando com um tanque cheio, preparados para poder enfrentar esse adversário. Então, a gente deixa de ter alguns atletas com determinadas características, mas ganha com outros atletas com características também muito interessantes. E eu acho que essa rotatividade do grupo é uma coisa muito interessante para a sequência.
A gente sabe que com o avanço da tecnologia, cada dia que se passa fica mais fácil ter ou menos complicado ter notícia do adversário e tal, mas também os clubes se fecham muito para isso, aquela situação. E aí eu te pergunto, você tem no teu elenco um jogador que até pouco tempo esteve lá no Atlético, né? No caso o Bergson, dá para tirar algum tipo de situação, de algum bizu que possa ter do Atlético? Nós temos 2 atletas, né? Tanto o Bergson, também como o próprio Carleto, né? São jogadores que têm uma ideia muito, muito boa daquilo que o Atlético pode fazer. E eles já nos passaram alguns detalhes, algumas ideias assim da filosofia deles assim, de trabalho. Então, a gente está, em termos de informações, a gente tem realmente informações muito apropriadas assim da equipe do Atlético. Agora, a gente avaliou muitos jogos do Atlético também, então a gente tem uma ideia boa. Agora é saber impedir, né, com que eles possam executar esses mecanismos que são muito fortes e, ao mesmo tempo, tentar explorar as situações que a gente acha que possam ser interessantes. O Anderson, bom dia para você. Bom dia. Gostaria de falar em relação à situação de que você demonstra, através dos jogos, uma forma bem inovadora de jogar. Mas, independente de resultados, Anderson, onde você está detectando que tem que avançar um pouco mais a questão de setores, né, que eu falo, setor defensivo, meio campo, ataque, onde é que você tem que ter ainda muito desafio pela frente, o que é que você ainda tem aí para, digamos, oferecer e mostrar novamente que tem conhecimento de futebol? Não, eu tenho algumas ideias e eu tenho tentado passar essas ideias para a nossa equipe, que eu falo assim, você pode perder para a equipe do Flamengo de várias formas, entendeu? Eu prefiro, se tiver que perder da forma que aconteceu, assim, de enfrentando o adversário, do que temê-lo, né, e esperar que um dia de sorte você possa vencê-lo. Então, eu acho que a gente tem que jogar o jogo, a gente tem que competir, tem que disputar. Em alguns momentos, a gente vai marcar mais atrás, em outros momentos, a gente vai marcar mais em cima, a gente vai sair com velocidade, a gente vai ter posse de bola. Eu acho que a gente tem que jogar o jogo, entendeu? Então, assim, o jogo do Flamengo especificamente, assim, eu acho que o emocional nosso, estou repetindo uma coisa que eu falei na entrevista ali após o jogo. Eu acho que o lado emocional nosso, ele ficou muito aflorado, entendeu? A gente quis vencer o jogo, entregar para o nosso torcedor, que fez uma festa das mais lindas que eu já vi no futebol. Assim. Foi uma festa maravilhosa, foi um dia muito especial, é um clima, né, assim, muito, muito bonito mesmo, né? Eu conversei com o Jorge Jesus depois do jogo, ele estava extasiado, né? Assim, ele falou de uma maneira muito clara que nunca tinha vivido talvez uma emoção assim num estádio, uma atmosfera tão interessante. Nunca não, né? Mas assim era um dos dias especiais assim. E acho que a gente queria muito entregar para o nosso torcedor um grande resultado. Assim, a gente quis tanto que eu acho que a gente se desorganizou em algumas situações, acabou dando as oportunidades que o Flamengo precisava para poder vencer o jogo. E a gente faz uma autoavaliação constante, entendeu? Como eu falei com vocês, não é quando ganha que a gente acha que está tudo certo, não é quando perde a gente acha que está tudo errado. A gente vai sempre avaliando e tentando melhorar um ou outro detalhe. Anderson, bom dia. Bom dia. No começo do campeonato, se falava, né, se projetava os clubes que brigariam pelo quê, e o Ceará estava naquele grupo de clubes que brigariam pela permanência. O Atlético Paranaense, não. Mas hoje, já quase no final do primeiro turno, só 2 pontos separam as duas equipes. Ou seja, uma vitória pode fazer com que o Ceará ultrapasse o próprio Atlético Paranaense. Para você, a importância de vencer um jogo como esse significa que o time pode brigar por algo a mais ainda no campeonato? Cara, assim, o que acontece no campeonato? O campeonato ele é tão disputado e tão próximo. Você vai ver assim, tem um pelotão de frente, talvez umas 4, 5 equipes que estão, talvez assim, brigando diretamente pela conquista e está muito perto. E quando a gente fala muito perto, antes da parada havia uma diferença muito, muito grande, né, das equipes, de pontuação.
E depois desse momento, você já viu que tudo já deu uma encostada. Tá muito parelho, está muito próximo. Então, quando você pega uma sequência de bons resultados, você naturalmente você começa a visualizar coisas diferentes. Mas, de repente, vem uma sequência ruim e você volta para um determinado patamar ali, entendeu? Nós temos uma sequência muito difícil agora, a gente sabia muito bem disso, a partir do jogo do São Paulo. São 5 jogos extremamente complicados, difíceis para a gente. São 2 dentro de casa e 3 jogos fora. Equipes, né, que estão muito bem classificadas assim no campeonato. Então, a gente sabia que é um período de muita dificuldade, mas a gente está muito preparado aí para poder buscar o melhor resultado possível. E aquilo que você falou, assim, se a gente ganha o jogo, a gente começa a olhar um pouquinho mais adiante. Se tem um resultado que não é bom, a gente fica ali olhando um pouquinho também para quem está atrás. E qualquer time pode pegar uma sequência de bons resultados, sair lá de trás, ou sair do meio da tabela e encostar um pouquinho mais à frente. Então, a gente tem que estar preparado para tudo. Mas o nosso objetivo continua intacto dentro daquilo que a gente tem como perspectiva mesmo. O grande objetivo do Ceará esse ano é a permanência. A gente tem muita convicção disso. Porque só assim a gente começa a mudar o patamar do clube, que está a cada dia muito melhor, muito mais preparado. A gente está fazendo um campeonato, eu acho, bom no sentido de... Talvez os resultados poderiam ser melhores até do que as atuações, né? Eu acho que nós tivemos atuações melhores em determinados momentos, que a gente poderia ter conquistado um resultado melhor. A gente está fazendo um campeonato bem competitivo, assim, né? Disputando muito bem, né? A exceção de um outro jogo que acaba escapando. O jogo contra o Flamengo, apesar de ter sido um placar elástico, assim, acho que foi um jogo bem disputado. Assim. Foi um jogo que a gente também criou boas oportunidades. Tivemos 2 gols anulados, teve uma bola em cima da linha que o lateral conseguiu tirar. Tivemos chances de poder finalizar, finalizamos muito até, mas às vezes a eficiência, às vezes não, sempre, no futebol a eficiência é que prevalece. Oi, Anderson, bom dia. Bom dia. Anderson, até então, jogando fora de casa, o Ceará teve a defesa vazada em todos os jogos, e aí, como você mesmo confirmou, o time tem importantes jogadores ausentes aí dessa próxima partida contra o Atlético, o Luiz Otávio, o Samuel Xavier. A minha pergunta é como é que você está preparando os substitutos desses 2 jogadores no setor defensivo do Ceará para evitar tomar gols nesse jogo contra o Atlético que é conhecido por jogar até com mais intensidade em casa, com essa questão do gramado sintético que torna o jogo mais veloz. Assim, cara, vocês têm uma visão do futebol que não é muito aquilo que eu acho que nós, que somos da parte técnica, a gente pensa. Vocês observam muito o seguinte: o time tomou gol, ou foi o goleiro, ou foi os zagueiros. E não é assim, às vezes, só para dar um exemplo, assim, o segundo gol do Flamengo, ele sai de um problema nosso da segunda linha. O cara pegou a bola lá atrás, conseguiu transitar por dentro da nossa equipe, e aí a bola sobrou lá, né, acabou estourando lá atrás. Então eu não vejo isso como vocês veem assim. Eu acho que muitas vezes o segredo da nossa defesa, não ter tomado gol em um jogo, passa muito pela consistência defensiva que as nossas linhas de frente dão. Eles marcam melhor, fecham melhor o corredor central, cobrem mais o jogador que está com posse de bola, e isso faz com que a gente sofra muito menos. Quando a gente está desestruturado nesse aspecto, é que a gente vai sofrer muito lá atrás, entendeu? Então, eu não vejo assim como um segmento apenas. Acho que hoje no futebol todo mundo participa das questões ofensivas como defensivas. A modernidade no futebol está muito voltada para isso. Jogadores que atacam e defendam com a mesma eficiência. É o que a gente está sempre procurando. Bom dia, Anderson. Bom dia. Desde ano passado, eu tenho ouvido os treinadores falando sobre o Atlético Paranaense, dizendo mais ou menos a mesma coisa. Aquela passagem do Fernando Diniz lá deixou uma semente de algo que ele implantou e que depois ela continuou, não da mesma forma, mas continuou em algumas questões da equipe em campo. Queria saber se é isso mesmo, se o Atlético joga um pouco diferente, se ficou alguma coisa da passagem do ano passado do Fernando Diniz, como eu já ouvi N treinadores falando sobre ele, e se sim ou se não, dependendo de que você avalia a equipe do Atlético Paranaense, como deve se jogar contra uma equipe da forma que o Atlético joga.
Olha, assim, eu sou um admirador do trabalho do Fernando. Eu tenho ele assim, a gente já conversou algumas vezes. Eu até falo com ele assim a minha opinião sobre aquilo que ele está desenvolvendo, entendeu? Eu acho que é muito produtivo, mas eu tenho algumas ressalvas. Eu falo com ele, já falei isso com ele assim. Eu acho que ele desenvolve uma coisa muito bacana no atleta, que é essa personalidade para poder jogar o jogo sem receio, né? Só que em determinado momento eu acho que ele ultrapassa um pouquinho, né? Acaba deixando uma situação um pouquinho mais perigosa, assim, em algumas situações que ele podia ter um pouquinho mais de segurança. Mas é a filosofia dele de jogar e ele domina isso como ninguém, assim. Aqui no Brasil, eu acho que é o treinador que dessa forma de jogar, de pensar o jogo como ele gosta, né? Jogo bem trabalhado lá atrás. Às vezes ele abre mão até de uma transição rápida para poder voltar com a bola e organizar. Então ele é muito capaz, né? Um expert nisso, né? E eu não canso de elogiá-lo e sempre torço muito por ele, porque é um cara muito do bem, com ideias ótimas e tal. Mas assim, vamos ser sinceros, o Thiago já está, se não tem um ano, tem mais de anos já no Atlético Paranaense, e é a filosofia dele, né, cara? É a ideia dele, é a organização dele, é a mão dele que está ali diariamente, são as ideias dele. Eu não vejo mais assim como a gente fazer qualquer tipo de relação com aquele trabalho que foi desenvolvido, né? E é claro que ele deve estar enraizado em alguma parte desse elenco, né, do jogo deles, mas isso já passou, né? Assim, né? É uma outra ideia, uma forma de jogar e que eles estão tendo muito resultado. A equipe do Atlético teve um crescimento muito importante nos últimos anos e é uma equipe sempre muito difícil de ser batida, jogando dentro ou fora de casa. Anderson, ontem o Fabinho veio aqui conversar com a gente e eu perguntei a questão da ansiedade, né, que você falava até no pós-jogo contra a Chapecoense, que o time foi muito ansioso, mas conseguiu fazer os gols e tal, e conseguiu a vitória. Contra o Flamengo teve a mesma ansiedade, até mesmo pela atmosfera, acredito, do jogo, né, os 50 mil torcedores do estádio, mas acabou perdendo o jogo, né? E você dizia, olha, na entrevista coletiva após o jogo contra o Flamengo, temos que tocar mais a bola, e falava até antes do jogo do Flamengo, temos que ter a posse de bola. Deu para trabalhar isso aí, deu para tirar um pouco da ansiedade, e ele falou, o Fabinho, só voltando à questão do Fabinho ontem, que você, Anderson Moreira, trabalha muito isso com os jogadores, né? Quando vence uma partida, não está tudo bem, é só aquela comemoração ali, pronto, já pensando no outro jogo. E ele falou que são os jogadores em campo que têm que realmente controlar isso aí. Deu para trabalhar essa semana com esses jogadores para que controlem isso aí contra o Atlético? Cara, assim, cada jogo tem uma situação que às vezes você não controla, entendeu? Assim, a questão do aspecto emocional é por tudo que a gente está vivendo. Por exemplo, o jogo nosso contra o São Paulo, de alguma forma, ele foi muito ligado a um equívoco da arbitragem, que para mim foi grosseiro e inexplicável até. E isso tira um pouquinho de algumas coisas que a gente poderia ter feito melhor. Parece que foi uma derrota, mas uma derrota que não tenha sido justa ou que teve uma interferência enorme da arbitragem e por isso está tudo caminhando muito bem. Então, acaba que toda essa atmosfera, né, o torcedor acreditou muito e acredita, e é muito importante que o torcedor continue acreditando. Eu já tenho falado isso há algum tempo atrás, algumas entrevistas atrás, que não vai ser fácil, gente. Não adianta pensar que nós vamos passar por esse campeonato, passar tudo tranquilo, sem pressão, sem resultados ruins, sem sequências ruins. Esse campeonato brasileiro é sempre muito difícil, cara. É muito complicado. Tem equipes que são extremamente capazes, que já não vencem há algum tempo, entendeu? Tamanha a dificuldade do campeonato. E como tem equipes que às vezes estavam lá numa situação mais complicada e começaram a buscar um resultado tão positivo que largaram aquela zona perigosa, já estão buscando outras coisas. Então a gente precisa viver cada jogo com a maior concentração possível. Às vezes, por mais que você fale para o atleta essas questões emocionais, elas te pegam, não tem como não te pegar. Por mais que você alerte, olha, vamos estar aqui, focado aqui, nisso aqui, isso aqui, isso aqui. Às vezes a atmosfera, isso tudo, ele acaba mobilizando o jogador de uma outra forma, entendeu? Ele se sente tão assim, comprometido com o resultado,
que ele quer entregar de qualquer forma para o torcedor. E aí é onde ele escapa um pouquinho daquilo que a gente fala de organização, de saber jogar o jogo, de ter tranquilidade, de ter calma para poder selecionar melhor as jogadas. Então, assim, a gente não consegue, de um jogo para o outro, mudar completamente. Mas a gente, com os erros que tivemos, e nós sentamos, conversamos muito, mostrei para eles diversas situações, né? Mostrei para eles o lance do segundo gol, que a gente se desorganizou completamente. E aí eles vão percebendo ali, poxa, eu não tinha visto que estava tão assim. Isso é importante para eles poderem visualizar e a gente voltar a fazer aquilo que a gente sabe fazer e que naturalmente deve fazer. Esse jogo contra o Atlético lá, ele tem uma característica um pouquinho diferente. Ali na arena, se você não for extremamente competitivo, você não tem chance alguma ali. Ali tem que competir o tempo todo, tem que disputar aquele jogo, o gramado é rápido, a bola fica muito, muito rápida, é uma intensidade absurda, é como se fosse um ginásio, tudo muito fechado, aquela atmosfera que vai rodando ali do apoio do torcedor deles ali. Então, assim, a gente precisa competir muito nesse jogo, tem que estar muito preparado para poder ter ações e não reações. O Ender, você falou agora há pouco que o projeto é a permanência na Série A, né? Então, restam 3 jogos para terminar a primeira fase. Eu sei também que você, juntamente com a comissão técnica, estão fazendo alguma projeção estimativa de pontos nesses 3 jogos, né? O Ceará enfrenta o Atlético Paranaense, depois o Corinthians e o Botafogo em casa. Vocês têm mais ou menos um pensamento de quantos pontos podem fazer ou querem fazer, né, nesses 3 jogos para somar com os que tem, Anderson? Não, fazendo a correção, eu estou falando sobre permanência na Série A do Brasileiro, mas desde o começo, viu, gente? Não é mudei meu discurso, não. O nosso pensamento desde quando começou, quando eu vim para cá, é muito claro. A gente quer a permanência e, se tiver possibilidade de outras coisas, a gente vai buscar com toda a energia. A gente sabe muito bem disso. Em relação à projeção, cara, assim, eu, sinceramente, eu não trabalho com isso, né? Eu trabalho com o próximo jogo. A nossa projeção é buscar os 3 pontos na próxima partida. E vai ser a mesma coisa contra o Corinthians. E vai ser a mesma coisa contra o Botafogo. Né? Então, assim, não tem assim, se a gente fizer 4 pontos está bom. Não. A gente quer buscar os 9. Né? Porque a gente busca a vitória sempre. Né? Agora, nem sempre aquilo que a gente busca a gente consegue. É saber administrar isso e partir para o próximo jogo com muita força. Anderson, como é que seu time precisa jogar lá na arena, levando em consideração todas as coisas que foram colocadas aqui? Aquilo que eu acabei de falar, assim, acho que precisa ser extremamente competitivo. Eles têm muita força ali, eles têm uma possibilidade muito boa de jogar por dentro, jogar pelos lados. Eles têm uma energia de poder pressionar muito, de fazer o jogo ficar difícil. Então, a gente precisa competir muito, precisa estar muito ligado para competir, para disputar o jogo, para correr para trás, para correr para frente. E, principalmente, assim, finalizar. É um lugar onde um jogo que você tem que aproveitar muito bem as suas oportunidades. Gente, um abraço para vocês. Obrigado. Uma perguntinha aqui. Existe a possibilidade de o William Oliveira e Fabinho você colocar logo aqui no início de jogo? Existe.